E aí você falou pra mim, Diogo, existe uma coisa que ninguém tá olhando e que é tão importante quanto. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que você toma. Toda transformação na sociedade exige uma conscientização. A inteligência artificial ele acaba usando vários modelos matemáticos, tá, para você conseguir dar uma propensão de um determinado dado. Então isso já existe, se eu não me engano, há mais de 70 anos. Agora, qual foi o avanço? Líder, todo mundo tá falando de inteligência artificial. Inteligência artificial vai tirar seu emprego, que a inteligência artificial vai causar um reboliço no mundo aí. Todo mundo tá atento com isso, acredito que você também. Mas se eu te disser que pode ter algo que de repente talvez esteja, mas talvez nem esteja no seu radar, e é tão importante quanto a inteligência artificial. É sobre isso que nós vamos falar nesse episódio. Eu tô aqui com o André Rovai, e pra quem não sabe, pô, esse negrão lindo aqui, meu primo, pô, foi minha referência por muitos anos e é até hoje, profissional. É aquele primo que você olha e fala, pô, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara que tá na minha frente aqui, pô. Então, Andrezão, seja muito bem-vindo. Aqui é uma honra você estar aqui. Não, você não está aqui só pelo fato de ser primo, é porque realmente admiro o seu trabalho. Então, seja muito bem-vindo, admiro sua jornada, admiro o cara que você se tornou, é o pai de família, que é um cara de família completo aí. Então, pra gente é uma honra muito grande, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar no que você é expert, André. Data Analytics, um cara com mais de 20 anos, 25 anos para ser exato, no mundo de Data Analytics, que é um assunto extremamente importante para você aí que é gestor, para você que também não é gestor, mas se preocupa com o futuro da tecnologia. Hoje esse bate-papo aqui é fundamental, cara. Se você não tiver a sua antena ligada para o que esse cara vai passar aqui pra gente, você tá perdendo informações importantes, você não vai entender o que tá acontecendo dentro das empresas aí. Então, Andrezão, seja muito bem-vindo, é um prazer estar contigo aqui, meu irmão. Obrigado, Diogo. Depois dessa apresentação aí, a honra é minha e olha que peso, hein? Tá em casa, pô. Cara que domina. Fala um pouquinho, André. Cara, de onde vem essa ideia de Data Analytics? Mas antes de você comentar sobre isso, quem é o André? Eu dei uma breve introdução aqui. Quem é o André? O que o André já fez na jornada, na vida dele? Vamos lá. Bom, você me apresentou, eu sou o André, pai de família, casado, já também há algumas décadas, já está dando 20 e poucos anos aí de casado. Sou pai do André Júnior, André Júnior. também está indo para a área de inteligência artificial, ele já deu um avanço, né? Já passou a perna no pai aqui, Seguindo os passos do pai aí, meu. já atuou para a inteligência artificial e, né, comecei num projeto de dados em 2001. Nessa época, o pessoal ainda nem se falava tanto em dados. Tinham algumas empresas assim de varejo, algumas empresas do ramo financeiro, que eles tinham o conceito de trabalhar com relatórios gerenciais, mas não o conceito de data warehouse, né, o data warehouse corporativo, né, e nessa época, 2000, em 1900 finalzinho de 1998, assim, começou a ter esse boom de data warehouse. E também foi o início da internet também, né? A maior divulgação assim de internet das empresas. E eu queria ir um pouco para esse ramo de internet, né? Mas o mundo foi me levando para esse mundo de dados. E um amigo meu nessa época falou assim, cara, você vai trabalhar, né, com ETL. Eu falei, mas o que é isso, né? Ele falou,
você já está trabalhando aí com transformação, né, e carga de dados, né? Então, ETL, né, extração, transformação e load, né, na área de varejo. E ele falou, cara, vai para essa área, que essa área tem futuro. E ele tinha feito já uma pós-graduação nesse assunto. E aí eu falei, tá bom, vamos ver, vou abandonar um pouco a ideia de desenvolver página web e vamos para esse mundo de Data Warehouse aqui, e tô eu, o Data Warehouse, Data Analytics, Big Data, agora a gente está falando de inteligência artificial, e tô nessa jornada que eu espero que continue, e eu acho que não tem mais fim. Cara, e é loucura, né? Porque você foi me explicando, André, o que significa aí o Data Analytics, e muitas vezes pra gente que não é da área específica, tudo, Data Analytics está em tudo na nossa vida, né? Está em tudo, mas a gente não consegue perceber, né? E a ideia é trazer para o pessoal aí hoje, cara, como que vocês entram na vida das pessoas e elas usam aquilo que vocês produzem, mas a gente não consegue perceber. É meio que do dia a dia. Você vai explicar pro pessoal exatamente o que é. Líder, então se você está curioso para saber como o Data Analytics entra na sua vida de uma forma profunda e como isso pode fazer a diferença para você começar a observar melhor, inclusive, os ambientes e o que te cerca, e como isso vai impactar o nosso futuro, assim como a IA está vindo como uma grande novidade. Fica comigo aqui nesse episódio, fica comigo, fica com o André aqui nesse episódio, que a gente vai compartilhar isso com você e mais, obviamente, o André, né? Que não tem como, eu tô igual o Fernando Burrão que eu tava falando pra você, né? Eu não tenho competência pra isso não, cara. Quem vai falar disso aí é o André. E aí a gente vai trocar uma figurinha. Então, por favor, compartilha com as pessoas que precisam escutar sobre isso, entender sobre a importância do que vai além da sua carreira, né? Porque isso pode impactar a sua carreira também. Então, é muito importante que você compartilhe com as pessoas esse material, para que elas fiquem antenadas sobre isso. E não esqueça de se inscrever se você estiver no YouTube ou seguir se você estiver no Spotify. No Spotify tem um botãozinho lá em cima. Você vai lá no topo do podcast, você vai apertar o botãozinho seguir, ativar ele, porque se você não fizer isso, novos episódios que a gente coloca aqui, você não fica sabendo. De repente vem o André trazer umas novidades pra gente, você não viu porque não seguiu o podcast. Aí vem o inscreva-se também, que é no YouTube. Você tem um botãozinho aí, se inscreve. Claro, dá aquela moral lá pra gente aqui que tá um sabadão, hein, André? Estamos aqui num sabadão hoje, pra você ver, ó. Um sabadão, André vai trazer todo o conhecimento dele aí pra você. Então, a única forma de você dar essa moral pra gente é deixando seu comentário, curtindo, colocando seu ponto de vista para que as pessoas possam se inspirar no seu comentário. Vamos lá, galera. Andrezão, então a bola tá contigo. Vou fazer umas perguntas aqui como um cara leigo completo do assunto. E aí o primeiro ponto que eu queria dar um start é que é o seguinte, a gente tá escutando muito falar sobre a IA. A inteligência artificial vai tirar o emprego da galera, que é pra gente ficar com medo, isso e aquilo, é o que tá rodando por aí. Por outro lado, tem uma galera que fala, não, isso vai revolucionar o mundo, vai melhorar a nossa qualidade de vida. Outros, né, que olha mais pro lado do crime e fala, pô, cara, agora ferrou. Os criminosos vão criar um monte de coisa. Então, esses tem os lados da tecnologia, os pontos de vista que a gente pode ter em relação a isso. E aí você falou pra mim, Diogo, existe uma coisa que ninguém tá olhando e que é tão importante quanto, chamado Data Analytics. E é isso que eu queria entender contigo de cara, né? Qual que é a diferença desses dois, André? O que isso impacta aí os nossos ouvintes aí que se preocupam com a carreira, com o futuro, com a tecnologia, cara? Verdade, Diogo. O pessoal está pensando lá na frente, né? Já está pintando o mundo da catástrofe, que as IAs vão dominar o mundo, né? Mas antes de tudo isso, existe o Data Analytics, que é primeiro você analisar os dados, e antes disso, você primeiro precisa ter os dados organizados, né, em algum local. Porque uma IA, né, uma inteligência artificial, para ela ser tão avançada, além dos modelos matemáticos e tudo mais, né, que os computadores que
estão baseados para rodar todos esses algoritmos, que são computadores muito poderosos, né? N vezes mais potentes do que esse que a gente tem na nossa casa, né? Ele precisa de um volume de dados para executar todos esses algoritmos e aí sim trazer um benefício, né, ou uma automatização de processo. Tá? Então, mas antes de tudo isso, né, você precisa ter essas informações organizadas. E hoje, né, nas empresas, em algumas, né, isso já nasce, o dado ele já nasce naturalmente, né, e em outras não é tão natural assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está assistindo ali um filme no seu streaming preferido, ou entrando numa rede social e navegando em algumas fotos, você está gerando dado. Você está gerando uma informação ali que vai dizer, olha, estou eu, André, que estou conectado e eu estou olhando tal site, tal foto, eu parei nessa imagem por tantos segundos e isso me chamou a atenção. E aí não é à toa que quando você está acessando uma ou outra rede social, vem anúncio de um assunto que você gosta. Então, as empresas, elas começam a analisar os seus dados de navegação e personalizar, né, o seu acesso, o seu aplicativo para te engajar muito mais naquele assunto e manter, né, a audiência. Agora, pensando no seu dia a dia, se você está ali com o seu smartwatch, né, você está sendo medido, você tem ali quantos passos você deu, e isso acaba sendo importante para você mesmo, para a sua saúde. Então, quantos passos você deu, qual sua frequência cardíaca, né? Tem relógios mais avançados aí que está medindo a quantidade de açúcar no seu, né, no seu sangue. Então, para uma pessoa que é diabética, isso aí acaba sendo muito importante, né? Então, o dado e o análise de dados, né, que é o Data Analytics, ele já está no nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir. Só que para isso, né, existem os dados que precisam ser gerados. E muitas vezes as empresas elas não cuidam dos dados como um ativo, né? É esse o ponto que em algumas empresas que eu trabalhei, elas olham as informações que ela tem e é só informação, né? Eu uso isso lá no financeiro, só quando, né, eu vou ter um recebimento, eu vou ter um fluxo de caixa e tudo mais. Mas não é só isso que a gente tem que olhar, não é só o financeiro, né, Joe? Porque o financeiro, para uma empresa, já é o fato ocorrido. Então, ou eu recebi, ou eu já estou no prejuízo, né? Você tem um passo todo antes, que é qual caminho a sua empresa está tomando, né? Está seguindo. Então, quando você tem dados de comportamento, seja ele de visitas, de possibilidades de projetos que você está ali para fechar, prospecção, né? Você consegue olhar, né, a sua empresa antes mesmo do chegar no fluxo de caixa, se ela está indo para um caminho correto. E esses dados, muitas vezes, as empresas não dão muita importância. Quando a gente fala de dados comerciais, de dados de visitas, né? Dados que são gerados mais de forma humana do que transacional, né? A gente fala de dado transacional, é um cartão que você passou ali, debitou tal, isso já naturalmente, organicamente, já vai ser enviado para a empresa. E isso já é o fato consumado. Entendi. Mas antes
disso existe todo um processo de negócio, de ação comercial, que você pode ter essas informações, elas são muito ricas, né? E aí a gente vai começar agora a fazer um link que muitas vezes são dados não estruturados, é uma conversa, é um check-in em algum local que você visitou, e você começa a pegar essas informações, né? E aí sim, armazenar numa base de dados, e a partir desse momento você disponibilizar para as várias IAs que existem hoje, que aí com os mecanismos de inteligência, de algoritmos que elas possuem, o poder de processamento, ela consegue desde estruturar o seu dado até trazer insights baseados em contextos que você passe para ela. Pô, que legal, cara. Então, quer dizer, a todo momento estamos gerando dados. A todo momento estamos gerando dados. São os geradores de dados. Inclusive, se você tem um smartwatch, inclusive quando você está dormindo, você está gerando dado. Ah, e é absurdo isso que você tá falando, porque assim, já aconteceu, talvez a galera que tá nos escutando aqui já deve ter acontecido também, de você tá batendo um papo com uma pessoa, falar um determinado assunto, daqui a pouco só propaganda daquilo aparecendo. A Giane tava conversando comigo, falando, pô, tô com uma rinite aqui e tal, cara, vamos dar uma limpada no quarto aqui, às vezes pode ser poeira. Aí, pô, não, beleza, vamos fazer. Daqui a pouco abre o celular, um aparelhinho lá pra tirar os ácaros dos ambientes, porque pode gerar rinite, aquela coisa toda. E aí a gente está chegando também, né, em alguns assuntos que rolaram por alguns momentos e parece que é moda. Ele perde a audiência para o grande público, mas, na verdade, eles estão acontecendo nos bastidores. Isso que você trouxe tem a ver um pouco com IoT, né? Que é a internet das coisas. Tá. Então, quando você tem um aparelho, né, ou Alexa, né, ou qualquer outro que ele é um assistente de voz aí, e o celular ele é isso, né? Ele está a todo momento capturando essas informações. E isso é um fato. Por mais que as empresas elas digam que não, você está sendo, de certa forma, escutado a todo momento por esses aplicativos, e eles têm, sim, condições de armazenar e transferir isso, e aí tem toda uma questão de Lei Geral de Proteção aos Dados, né, LGPD. LGPD. Então, você, de alguma forma, não vai ser identificado, mas sim a empresa vai acabar utilizando essa informação para gerar anúncio, né? Vai identificar a sua localização para você receber uma notificação ali de algum determinado app que tem uma parceria assim com um estabelecimento comercial para você receber ali um, um, um desconto se você naquele momento for em alguma loja. Então, quem nunca estava andando pelo shopping ali, daqui a pouco recebeu uma notificação, entra aqui na loja que eu estou com uma promoção de 10%, né? E já chegou o algoritmo, ele é capaz de entender tanto o seu comportamento que esses dias, inclusive eu estava conversando com umas pessoas no trabalho e tinha ouvido outras pessoas que estavam falando sobre inteligência artificial. Quantas vezes você já não pensou num determinado assunto e rolou o feed ali algumas vezes e esse assunto apareceu no seu celular? Você não vai falar que os caras tá lendo minha mente agora, né? Pô, tô começando a ficar assustado, André. Tô começando... E aí há a É, discussão, né? Se você está sendo sugestionado ou se o algoritmo ele está tão refinado, né, que ele entende tanto o seu gosto
que em algum momento ele vai sugerir algo que você está pensando. Pode ser uma alternativa também, né? Ele já se acostumou com a sua personalidade, as páginas que você curte, o que você assiste, né? Então, assim, as empresas, elas trabalhando com esse volume de dados tão grande, eles estão também trabalhando com entendendo cada vez mais a psicologia, né, humana. Então, cada vez mais você vai se sentir abraçado por esses apps, né? E tudo isso, por quê? Porque o tempo inteiro a gente gera informação. Primeiro a gente gera o dado, né? E aí o dado transformado, ele é uma informação útil, né? Então, o dado é aquele item mais básico de uma mensagem, né? Então, uma localização sua, um item que você comprou a um determinado preço, uma posição numa, num determinado ponto da tela e numa cor específica vai identificar a tua preferência por cores e tudo mais, né? E aí entram as coisas que são mais dia a dia. Quando você vai numa loja e a pessoa te oferece um cartãozinho fidelidade, ela acaba tendo, né? Ou antes eram os cartõezinhos fidelidades, agora algumas empresas eles falam, baixa aqui o nosso aplicativo, pega aqui o nosso QR Code. A partir desse momento que você lê o seu QR Code, ele já tem o seu celular, de alguma forma, já sabe que você consumiu ali 1 ou 2 dias e pode começar a oferecer, né, promoções para você. E eu vejo que isso é o normal, vai ser o já é o nosso dia a dia hoje, né? E cada vez mais a gente, com os dispositivos móveis aí, cada vez mais, começa a olhar pessoas de 25 anos, elas não sabem o que é viver sem um celular, né? Total. Então assim, para elas é muito natural e elas entenderem que as informações delas, né, de comportamento vão ser utilizadas pelas empresas ao tempo todo. E isso acaba sendo benefício para nós como consumidores também. Eu entendo que, à medida que as empresas entendem o comportamento humano, né, e individual, você acaba se beneficiando das N promoções, porque todas as empresas, de alguma forma, elas vão entender, né, que você consome A ou consome B e o concorrente dela também. Então, de alguma forma, a gente vai se beneficiar com isso também. É isso que eu ia perguntar, se é bom ou ruim, André, essa coleta de dados e do nosso comportamento. Porque eu acho que para quem já entendeu o conceito do algoritmo, e aí eu vou deixar essa parte para o André explicar melhor o que é o algoritmo, que ele é expert da área, mas para quem já entendeu o algoritmo, que é no meu entendimento leigo aqui, como funciona o mecanismo da rede social para induzir, né, as informações para os consumidores, você treina o algoritmo para te trazer coisa boa. Então, se você já tem uma mentalidade legal para buscar bons assuntos, isso vai te favorecer cada vez mais. Porque você vai passar a conhecer pessoas, você vai passar a ter acesso a produtos ou serviços que vão te beneficiar, como você comentou, né? De trazer benefícios para o consumidor que já tem uma mente legal, adequada para bons assuntos, para boas coisas, para uma. E isso vai formatando a nossa mentalidade de uma certa forma, né, André? Agora tem o outro lado da moeda,
Quem não tem ideia do que é algoritmo, não tem ideia como a tecnologia funciona, não tem ideia como é os bastidores de tudo isso, ela se perde num mundo de informações que pode deixar ela cada vez mais depressiva, porque ela vai ver cada vez mais tragédias, se ela tem esse hábito de ver tragédias. Ela vai brigar com o pai que é de esquerda e ela é de direita, porque ela tá numa bolha de esquerda, o pai tá numa bolha de direita. Ela vai brigar com o torcedor do Corinthians, e ela é palmeirense, ela tá brigando. Não, porque no meu mundo, na minha bolha, no meu. Então, até onde essa coleta de dados. Esse é só um ponto, né? Você vai falar de várias outras formas de coletar dados também que beneficiam, não tenho dúvidas alguma, toda a sociedade. Mas só criando uma polêmica aqui, André. Até que ponto é benéfico isso para nossa sociedade? Tem um ditado, eu não sei se muita gente já ouviu, mas é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose que você toma. É verdade. É verdade, é verdade. Pegar um remédio aí se acabar, vira um venenão, né? É É, verdade. Né? então assim, eu acho que toda tecnologia e toda transformação na sociedade, né, exige uma conscientização, né? Então, estava assistindo esses dias um documentário e a discussão era mais ou menos assim, do tipo, antes a gente tinha todas as os maquinários baseado em o combustível era o carvão, né? E aí, em algum momento, surgiu o petróleo e isso mudou, né, o processo de industrialização. A gente está falando que a gente está vivendo um momento parecido, né? Que a gente tinha ali a internet, que já foi uma transformação, e muitas pessoas na época que surgiu. Quando surgiu a internet aqui por volta de, acho que foi em 96, né, Uhum. teve uma abertura aqui, nos Estados Unidos já tinha, e nessa época eu tava estudando na USP. Uhum. E aí um professor meu falou assim, tá abrindo agora para o grande público, mas eu já uso internet, já desde 1970, né? Então, onde eu quero chegar? Quando existe uma nova tecnologia, muitas vezes ela já é utilizada de forma mais restrita, né? E já está sendo testada ou já, né, num grupo menor. Então, agora, quando a gente fala assim, putz, abriu para o grande público, né? Em algum momento esses dados eles já estavam sendo coletados, como eu comentei, há mais de 20 anos atrás. Então, a gente já tem hoje um volume de dados e suficiente para que esses algoritmos, né, consigam trazer benefícios. Na minha opinião, hoje, a gente vai se apropriar muito mais de benefícios do que malefícios, né? Agora, para tudo existe o lado ruim. É a grande maioria? Eu acho que não. Eu acho que se a gente pensar de um universo de 100%, eu acho que 1% é de malefício, os outros 99% são benefícios, né? Só que, sim, existe uma facilidade hoje de você cair em golpes, né? Você ficar preso numa bolha, né? Você
ter quebra de senhas bancárias, né, de forma mais fácil, tanto por engenharia social, quanto por contatos, né, via WhatsApp, e aí você tem hoje seus dados de alguma forma exposto, que é a medida que a pessoa coloca a data de nascimento, a rede social, os lugares que ela frequenta, né? E isso é muito comum hoje, a pessoa está em algum local, ela já faz um check-in. Então, assim, um hacker, ele está a todo momento olhando os dados, né? E ele vai selecionar alguém, não é nem uma pessoa, o hacker, vamos entender assim, já não é nem mais uma pessoa. Ele tem já automatizações, que essas automatizações vão identificar ali uma pessoa com menos segurança no perfil dela, né? E essa vai ser a vítima selecionada. Entendi. Então, sim, a gente está falando de situações onde o comportamento do indivíduo, né, vai ter que mudar também, né? E à medida que a pessoa se fecha em bolhas, ela vai ser mais suscetível a um golpe ou uma vítima. E aí por isso que a gente entra na questão de ser vítima de algum golpe. E aí a gente entra na questão por que nasceu a LGPD, né? Então, em algum momento, a gente teve algum abuso de utilização e comercialização dos nossos dados. Então, entrou a LGPD para falar assim, opa, vamos ter aqui minimamente uma lei para, porque esse dado hoje ele é um ativo, né? A gente não dá esse valor individualmente, a gente não dá esse valor, né? Mas para as empresas que precisam entender esse comportamento, existe um valor potencial de que você seja um consumidor, dependendo do quanto essa empresa conhece de você. E não é um dado, né, que a empresa tem. Além do dado que permite identificar você, Diogo, eu, André, é todo o seu comportamento perante aquele segmento que a empresa trabalha. Então, aí a gente começa a trabalhar com o valor da informação. A partir do momento que todos esses dados eles são cruzados, aí você tem informação, e aí essa informação vira poder. E agora, existem empresas, né, que elas, entendendo todo esse mecanismo de engenharia social, sim, a gente já viu alguns casos aí famosos, né, que as empresas manipularam alguns resultados, seja ele de política, seja de consumo, seja de percepção de um determinado produto para um grupo de consumidor. Então, estamos vivendo um mundo novo. Caramba, cara. Como que pode acontecer essa manipulação de dados? Dá um contexto pra gente entender isso, André, por favor. Eu vi uma situação que foi interessante, né? Um- Uma, uma neurocientista ela estava falando assim: é, se você começa a olhar, se você se identificou com um carro vermelho, por exemplo, Uhum. e aí você começa a andar pela rua, você só começa a ver carro vermelho. Verdade. E aí você começa a falar, puta, até que carro vermelho é legal, né? Sim. E aí você começa a falar assim, eu acho que eu gostaria de ter um carro vermelho. Então, hoje, se a gente pensar em de alguma forma, você sempre está respondendo uma pergunta sobre o seu gosto pessoal,
e se essa informação chega para as principais plataformas, você começa a receber informação somente da, daquela tua preferência. E aí, de uma hora para outra, pode instalar a sua necessidade de consumo. E aí entramos na questão da dose, né? Da dosagem. Se você leva a maior parte do seu tempo olhando redes sociais, você vai estar só naquela bolha e tudo mais, você começa, assim, ser influenciado aí individualmente, né, para ter um determinado consumo ou um determinado comportamento, né? Então, esse é um dos casos, né? E eu acho que hoje, como a gente estava falando do celular, streaming, a ideia das empresas é cada vez mais personalizar esses aplicativos para facilitar a tua vida, né? Então, quando você entra, eu estou trabalhando atualmente numa fintech, e a ideia da fintech é assim, quando você abrir o seu aplicativo, você vai ter ele diferente do que é o aplicativo do seu colega, porque a gente quer facilitar a tua experiência, né? Interessante. Isso é ótimo para o benefício para o consumidor. Mas também a gente sabe que em outros casos, a partir de um determinado patrocínio, você pode enxergar só bets, né? Porque isso é o assunto do momento, é o que as empresas querem alavancar nesse momento. E aí, se o consumidor ele não está desperto, ele cai em algumas ciladas, pode cair em algumas ciladas. Exatamente. Entendi. Então, assim, por isso que eu acho é muito mais benefício do que malefício, desde que haja conscientização. Hoje ainda não tem esse trabalho de conscientização, na minha opinião, na minha humilde opinião. Hoje a gente entende que as empresas vão utilizar mesmo todas as informações. Dificilmente você tem, até pela LGPD, você tem lá um item que é o direito ao esquecimento, né? Então, você pode pedir para uma empresa, você pode solicitar para uma empresa, para ela retirar os seus dados de campanha, dos motores ali de campanha e tudo mais. Mas eu vejo que, assim, poucas pessoas fazem isso. Das empresas que eu trabalhei, a base de dados é mínima, né? Então, a gente vai ser bombardeado o tempo inteiro para consumir, principalmente porque a gente está gerando esse tipo de dado. E esse dado, assim, seja nós consumindo ou não, ele vai servir para as empresas melhorarem os produtos e serviços dela. Então, acho que isso acaba sendo um benefício mútuo. Então, sem dados, não tem inteligência artificial? O conceito de inteligência artificial, a gente tem que separar, né? Tá. Em dois pilares. O conceito de inteligência artificial, que é o modelo matemático para você conseguir, de alguma forma, analisar um determinado conjunto de informação e dar uma propensão matemática sobre aquele conjunto de dados, ele já existe há muito tempo, porque a inteligência artificial ele acaba usando vários modelos matemáticos, tá,
para você conseguir dar uma propensão de um determinado dado. Tá? Então, isso já existe, se eu não me engano, há mais de 70 anos. Né? Nossa. Agora, qual foi o avanço? O avanço foram as evoluções dos últimos 30 anos. Então, a gente tem que pensar numa história. Né? Nos últimos 30 anos, os computadores eles vieram evoluindo, o custo de armazenagem foi ficando mais barato. Então, antes você tinha um HD de 80 GB e ele era muito caro, um computador que o processamento dele era muito menor do que o que era hoje, e era muito caro. E aí, todo esse hardware foi diminuindo, e ao mesmo tempo, diminuindo de tamanho, e ao mesmo tempo, capacidade de processamento dos computadores, a capacidade de armazenagem foi aumentando e barateando. E aí, com isso, as empresas falaram assim, o que eu conseguia só armazenar 1 ano de informação, agora eu consigo manter 10 anos, né? Antes eu não conseguia armazenar imagem e voz. Aí eu agora consigo armazenar imagem e voz. Então aí você imagina, eu tenho o seu CPF, seu CNPJ, sua data de nascimento, teu endereço, e consigo agora guardar sua foto, consigo guardar sua digital, sua voz, né? Então, consigo, qualquer empresa, a partir de de uma determinada década, vamos falar 2010, mais ou menos, conseguia já armazenar esse tipo de coisa. Pô, tudo é facial hoje, cara. Tudo você Exato. tem que meter a careta lá na tela, irmão. Acabou. E você está armazenando essas informações. E aí, eu fui num summit em 2018, pouco antes da pandemia. E aí a gente teve né, a internet, que mudou um pouco a forma da gente trabalhar. E em 2018, nesse summit que eu fui, a, a visão que o pessoal estava passando era assim, em 2 anos, tudo hoje que é ambiente físico, que você tem os data centers, né, você tem algumas empresas ainda tinham lá a sua sala de processamento com seus servidores lá, tal, né? Eles passaram assim, 80% das empresas hoje, elas trabalham nesse formato. Eles vão migrar para a nuvem, né? São as grandes nuvens que existem hoje, a AWS, a Azure, a Google. Então você não vai precisar mais ter o seu computador para a empresa, né, físico ali. Você vai ter o seu computador numa dessas empresas, você vai alocar o seu computador e você vai ter toda a sua infraestrutura lá. Eles tinham dado uma previsão de que iria inverter. 70% que era local, on-premise, que a gente fala, eles iriam migrar para nuvem. Então, a gente teria uma relação de 70% a 80% das empresas tendo seus dados na nuvem e 20% on-premise ainda. E aí eu falei, cara, é uma mudança muito grande, porque tem empresa, né, trabalhava numa empresa numa época que a gente estava implementando a nuvem e tinha uma resistência muito grande. Eu falava, mas vai demorar muito. Aí veio a pandemia. Deu uma acelerada que, assim, eu vi muita gente desligando os data centers, né, on-premise deles e migrando para a nuvem. Com essa mudança, mais o barateamento e a expansão de processamento, possibilitou ter o que a gente tem hoje de muitas empresas não precisam ser muito grandes, nada disso.
ou startups, elas já terem um volume de dados e já começar a oferecer alguns serviços assim que não se imaginava antes, né? Então a gente viu muita fintech, né, começando a incomodar banco, banco grande, né, oferecer serviços e aí eu acho que foi o lado sensacional, que é a democratização financeira. Então, muita gente que não tinha condição de ter uma conta no banco ou nunca teve uma conta no banco começou a ter, né, por conta das fintechs. Veio o Pix, né, que de uma hora para outra você consegue transferir dinheiro e a gente vai aprendendo, né, sempre. Esses dias eu fui para um evento e o jeito mais fácil de chegar lá era de trem. Fazia anos que eu não pegava trem. E aí um amigo meu falou assim, olha, você, pelo app lá da empresa, você compra uma passagem lá e você faz o Pix. Entendeu? Eu falei, não, isso não vai funcionar. Não, vai sim. Funcionei, comprei lá três passagens, né, ida e volta e uma reserva lá, caso desse alguma coisa. Então, são coisas assim que, cara, e tudo isso é automatização. Agora a empresa já tem o meu telefone, já sabe para onde eu fui, né? E de vez em quando eu recebo alguns anúncios, Olha aí, já foi entendeu? rastreado. Já foi Já. rastreado. Então, assim, teve uma mudança muito grande na forma que a gente vem evoluindo, dado toda essa evolução, evoluindo em produtos e serviços oferecidos, né? Mas muito baseado nessa evolução toda de tecnologia que a gente teve nos últimos 30 anos. E acho que a grande evolução, lá no início dos anos 90, que eu acompanhei na época, era assim: o pessoal falava, agora a gente tem hardware envolvendo hardware. E aí o que, que era isso, né? Naquela época. Era assim, você tinha uma empresa que ela tinha desenvolvido um chip que estava numa máquina que conseguia desenvolver um chip menor, né? Então, cada vez mais as máquinas elas ficavam com uma capacidade maior de produzir, porque ela tinha um chip melhor e conseguia desenhar um chip menor. E aí a discussão era assim: a gente não vai conseguir ter essa evolução tão grande com relação a desenvolvimento, porque ainda não tem software desenvolvendo software. Chegamos em 2012, o início da IA pelo chat GPT, né? E quando foi lançado aí em 2022, eu acho, finalzinho de 2023, o que eu fui testar a primeira vez? Como fazer um código em Python para ler um arquivo Excel. Foi pegar esse código e colocar para rodar e ele funcionou perfeitamente. Baseado em que eles conseguiram montar esse código perfeito? Em um monte de outros códigos que estavam armazenados na nuvem, com algoritmos de inteligência artificial, que entendeu a pergunta que eu fiz, né? E montou um modelo matemático falando assim: qual é a resposta mais provável para esse prompt que está chegando para mim? A resposta mais provável é esse código aqui. E aí ele montou um código que foi eu pegar, colar no meu ambiente que eu estava testando o sistema que eu ia montar, e eu não precisei codificar, entendeu? Caramba, cara. Vai acabar a profissão de um programador? Não. Mas eu acho que os programadores vão ficar mais eficientes. Então, mas aí é um ponto que eu já percebi com a IA, o André, que é o seguinte: não adianta eu, afegão médio brasileiro Diogo,
chegar lá na IA e perguntar sobre dados. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento sobre isso. Então a minha pergunta, ela vai ser rasa, ela vai ser muito fútil para o que uma IA pode me entregar. Então, a minha leitura de IA até o momento, a gente falando de IA e dados, que pelo que eu estou entendendo a IA só tem esse poder todo devido aos bastidores, que são os dados, não é? E se eu não der esses bastidores para a IA, ela não é a IA que todo mundo tá com medo aí, entendeu? Só que, para eu utilizar da melhor forma possível uma IA, eu preciso ter contexto na minha área. Eu posso chegar sobre liderança e fazer uma baita pergunta lá. Porra, eu só leio isso o dia inteiro, só faço isso da minha vida. Agora, se eu for lá e perguntar de dados, não vou nem saber o que perguntar. Eu vou perguntar o que é dados. A primeira pergunta é essa, né? É isso mesmo, cara. Para o cara aproveitar bem, então, André, ele precisa ter contexto. Aí a gente também tem que separar alguns níveis de utilização. Então, exato, né? A sua visão está correta. A gente tem vamos dizer assim, os usuários caseiros. Eu, você, numa pesquisa, no chat GPT, e qual é a melhor forma de usar? É sim, a gente passar o contexto. É a gente falar para ele, olha, eu não conheço um determinado assunto, mas eu gostaria de saber até onde eu sei X, Y, Z, né? Então você descreve o que você está querendo saber e qual o cenário que você está querendo que a IA descreva para você. Ela vai trazer a melhor resposta possível, porque aí a gente está falando de modelo matemático. Ela não é uma pessoa conhecedora daquele assunto. Tá. Ela vai buscar na base dela, né, a melhor resposta possível, baseado nos dados que ela tem, e vai montar uma resposta em linguagem natural, né? Então, aí a gente está falando de algumas fases de algoritmo e de mecanismo de processamento. E aí a linguagem natural vai ser também modelos matemáticos que, olha, eu estou falando em português, porque você já imaginou isso? Estamos falando em português. Uhum. Então, eu vou fazer a melhor resposta em português, porque eu tenho um catálogo das línguas e das palavras que matematicamente transferidas para o meu modelo vão trazer a melhor resposta para aquele prompt que você mandou ali, baseado naquele contexto. Tudo isso é inteligência de busca por dados que ela tem. Isso, Idioma. tudo, entendeu? Então, ela vai identificar em qual região do mundo você está para buscar aqueles conjuntos de computadores da nuvem, onde aquele catálogo de informação está disponibilizado para trazer a melhor informação, tudo isso em várias camadas de modelos matemáticos. Então, se eu fizer uma pergunta em português, eu posso, inclusive, estar limitando minha resposta, porque pode ter uma baita resposta em inglês, por exemplo. Pode. Ela não faz ainda essa conversão. Ela faz, só que muitas vezes o catálogo ele tem vamos dizer assim, uma normalização de modelos. Só que entra, muitas vezes, a gente estava falando um momento sobre esse assunto com outro grupo, e a IA ela não é capaz de entender a ironia, né? Então, dependendo do tom que você fizer a pergunta, ela não vai conseguir interpretar isso para trazer a melhor resposta. Então, se você perguntar, dependendo da linguagem que você, do idioma que você perguntar, sim, a resposta pode ser diferente.
Agora, quando a gente está falando de uma base de conhecimento, de algum texto científico, talvez a resposta vai ser muito similar, você entendeu? Agora, dependendo da situação que você traga, se tiver principalmente ironia nesse contexto, aí você, você pode ter resposta muito diferente. André, minha, E aí é a utilização, né, vamos falar do consumidor final. Agora, quando a gente fala de empresas, geralmente a gente está trazendo um contexto controlado, com dados controlados, e porque a gente está automatizando algum processo. Então, a gente não quer, é o que o pessoal fala, né? A gente não quer que a inteligência artificial alucine. Então, eu restringo muito o contexto e a base que ela está usando. Só que o que ela vai fazer? Em cima dessa base, desse contexto, ela vai usar todo esse poder de processamento que ela tem aqui para interpretar essa informação que eu estou trazendo para ela, e aí ela trazer a melhor resposta. entendi, cara. A conclusão que eu tô chegando até aqui, André, é que será que existe IA sem Data Analytics, cara? Cara, são coisas diferentes. Eu acho que Data Analytics pode caminhar aqui para a vida dela, Tá? né? Para a vertical dela, que são trazer informações em cima de bases de dados estruturadas, trazer os indicadores de negócio, transformar aquele dado mínimo em uma informação. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Eu tenho todas as informações de fluxo de caixa, de custo das empresas e tudo mais, Beleza. e gera um DRE. Então, isso aqui é meu Data Analytics. E aí, essa vida que continua. A IA, ela está num momento aqui que ela vai evoluir cada vez mais os algoritmos dela por conta da capacidade de processamento que existe hoje, né? E cada vez mais ela vai estar sendo refinada por todas essas perguntas que a gente está fazendo para ela e ela vai respondendo. Então ela vai aprendendo, a pergunta também é um dado para ela. E aí ela vai aprendendo à medida que você fala que aquela resposta que foi dada é uma resposta boa. Qual é a base dos dois? São os dados. É esse volume gigante de dados que a gente foi gerando, tanto para o Data Analytics, quanto para o Big Data, quanto para os aplicativos em geral. E a gente foi disponibilizando essas informações. E aí a IA ela foi aprendendo tanto com esses dados quanto com as perguntas. Por isso que quando a gente fala que a gente está desenvolvendo uma IA, a gente fala que a gente está testando um modelo. Entendeu? Eu Uhum. sempre testando um modelo. Eu sempre estou fazendo mais perguntas. E aí, não sei se você já reparou, quando você pergunta no chat GPT, ele tem um joinha, ou se você, né, interagir com aquilo ali, ele vai falar, opa, eu estou cada vez mais dando resposta certa. Uhum. E aí ele se retroalimenta, que a gente fala. Então Entendi. esse modelo ele vai aprendendo com as perguntas que a gente vai fazendo e com as respostas certas que a gente vai sinalizando que ele está dando. E aí a gente começa, por isso que a gente fala que a IA ela está aprendendo, sempre está aprendendo. Entendi, cara. Quais são os cuidados, André, que uma pessoa, o nosso, o nosso ouvinte que está aqui com a gente, ele precisa ter em relação a dados
na internet. Você comentou alguns, mas eu gostaria que você falasse, cara, quais são os cuidados e o que ele pode se beneficiar com os dados na vida dele. Legal. Eu acho que, assim, o principal hoje são os dados pessoais, né? Então, a partir de qualquer dado, e o que é o dado pessoal, né? Seus, seus documentos, CPF, RG, endereço, data de nascimento, né? E aí, agora chegamos também a situações mais extremas, que é sua foto, né? Sua digital, né? E a sua voz. Então, assim, eu receber ligações estranhas e você falar um alô ou interagir com uma voz, né, uma assistente virtual, se não for algo conhecido, eu acho que é bom ter a atenção ou nem interagir e não divulgar esses dados. E se a gente pensar bem, né, até os dados da nossa rede social também né, ela é um dado sensível, porque à medida que a gente divulga, né, os locais que a gente frequenta, né, os nossos gostos ali, né, todo o nosso skill profissional, isso você está dando todo o seu a sua vida para algum estranho. Então acho que é importante também restringir, né, só dar acesso para a rede social a pessoas que você realmente conheça, porque aí você gera um arcabouço aí de informação para golpistas aí acessar a sua informação e fazer se passar por você. Então, acho que, né, com relação a hábitos de consumo, eu acho que isso não tem como, a não ser que você saia sem o celular, né? Desligue o celular ou não compre mais nada pela internet. Porque os hábitos de consumo vão estar, né, expostos de qualquer jeito. Não expostos para o público, né, mas para as empresas em Ó, geral, minha mãe né? descobriu a Shopee agora, André. Tem que frear ela lá, pô. Tá complicado. Eu falei pra Giana, eu falei, não faz isso, não mostra a Shopee pra minha mãe. Tá terrível. Então, Tá na mão de todo mundo, né, cara? é, e aí tem as promoções, né? Um do um, dois do dois. Pois é, cara. Olha, fazendo propaganda pros chineses aqui. Não estão É, ganhando nada ainda por cima. vai que e entra naquela linha do que a gente estava falando, né? Se você vê algo sempre, aquilo cai no seu gosto. Então, isso né, é um comportamento hoje das redes sociais. Uma vez que você viu, né, teve um primeiro consumo ali numa plataforma, e depois você viu sempre, você tem uma recorrência do 1º de janeiro, 2 de fevereiro, aquilo vai te marcar. Então, você vai começar a ter uma afinidade com isso. Cuidados, né? Eu acho que são esses. Além disso, eu acho que tem uma questão, vamos dizer assim, de saúde mental. Eu acho que é também, pô, você colocar um limite para todo esse bombardeio de informação que você tem, né? Então, mais do que você disponibilizar o dado, é assim, como você consome também, né? Essas É informações. porque ele vai te rastrear e vai começar a entender o que é o seu gosto principal e ele vai te bombardear mesmo sem cadastro nenhum, né? Apenas pelo fato de você estar navegando ali. Exato. Então, aí entra essa questão de saúde mental, vamos dizer assim, e você se informar com mais do que uma plataforma, seja jornal, revista, né, canais de TV, porque
esse é o que atinge em massa. E aí eu acho que esse tipo de comunicação em massa, se você não tem, se você só acompanha um, e ainda mais, você só tem uma fonte que é o seu celular, naquela rede social que você está com aquela bolha, e você não valida essas informações que você está recebendo com outras fontes de verdade, né? Aí sim acho que você acaba tendo uma questão de saúde mental, né? Ou sendo direcionado para uma opinião de extremismo, né? Então acho que isso, e extremismo eu não falo só político, não, é consumo, é comportamento, né? Hoje você vai Hoje é, dividir, você vê as pessoas hoje, parece que elas estão divididas em caixas, né? Tá tendo caso de mulher que não gosta do homem porque o homem é mau. Porque existe páginas que falam que o homem é mau. E existe o inverso também. A página dos homens que fala que mulher não é bom pro homem. Que, cara, vai fazer mal pra você se envolver, porque. Puta, que loucura que a gente tá chegando, cara. exato. Sabe? Então, bom, chegamos na questão de saúde mental, né? E eu acho que assim, é, eu, eu trabalho com tecnologia, né? Já acho que eu tenho mais tempo de vida com tecnologia do que sem Não, tecnologia, desde que eu me né? conheço por gente, você mexe com tecnologia, né, André? Eu era aquele priminho chato que ia na casa do André, liga o computador, liga o computador. O André queria me pegar pela orelha, hein, André? Pelo amor de Deus, quando vai embora esse cara aí, bicho? Que é isso. Então eu acho que o bom senso, né, meu, é sempre importante na vida como um todo, né? E à medida que a gente tem esse bom senso, né, tem um equilíbrio na vida, eu acho que a gente só colhe benefício de qualquer transformação que ocorra, seja ela digital, comportamental, né? Sim. Então, eu acho que, assim, benefícios acho que são vários. Né? A gente pode falar, a gente nem falou de IoT, de automatização mesmo e tudo mais. Né? Então, eu entendo, assim, que benefício para o ser humano, eu acho que vai ser em geral. Agora, o que o ser humano precisa fazer, que é o que eu já vejo na prática, é assim, não é que a IA vai tomar o local, o posto de trabalho de um ser humano, mas o ser humano que conhece bem inteligência artificial, automação, tecnologia em geral, esse sim vai tomar o trabalho daquele que não conhece, né? Então, então eu acho que a gente não precisa ter medo de nova tecnologia. Seria ao mesmo tempo mesma coisa de dizer há quase 200 anos atrás que fala assim, cara, tenha medo da gasolina, porque o ideal é o motor a carvão. Houve erros, explosões, né? Sim. E aí, acho que aquela tecnologia do passado, na mudança do motor a carvão a combustível, né? Ligado ao petróleo, acho que teve um processo ali para refinar e amadurecer, como agora a gente está passando por isso, como a gente passou pela internet. Pessoas que montaram o seu e-commerce em 98 se deram muito bem. Teve a bolha da internet. A IA talvez vai ter uma bolha em algum momento de empresas investindo em IA, 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 e depois o mercado se adequa. Eu acho que até as pessoas entenderem ali como vai ser o benefício para o dia a dia delas,
e as empresas entenderem como vai ser o benefício, vai ter um período ali de acomodação. Mas quem sair na frente e utilizar melhor, eu acho que vai ser a oportunidade de virada novamente, né, É, na sempre vai sociedade. ter alguém que vai conduzir a ferramenta, né, André? É o que você está falando, né? Então eu tenho duas formas de me posicionar. Ou eu fico com medo, acuado e falo, nossa, ela vai acabar com a minha carreira, com a minha vida. Ou você se posiciona e fala, cara, como que eu posso me posicionar nesse novo cenário, né? Acho que é até uma visão de mentalidade, de mindset, né? Cara, como que eu encaro esse mundo pro caminho que ele não tem volta, não vai ter volta. Ele não vai ficar me esperando, cara. Não tem Não. como. Não vai, oh, peraí, calma. Não, não vai. E existem, Diogo, empresas, para você falando, né, é um caminho sem volta. Existem hoje data centers, né, que são os locais onde esses computadores são colocados ali para ter essa infraestrutura de inteligência artificial, que não é só você montar um galpão com computadores ali ligados entre eles. Tem estruturas que tem uma usina elétrica só para suprir a necessidade desses data centers, né? E tem todo um processo para resfriar esse ambiente e para que esse ambiente nunca fique sem energia. Então, ele é quase que um ecossistema, uma cidade autônoma, né? Para suprir o processamento e a demanda de requisição por inteligência artificial, né? Então, assim, mas se acabar a energia nesse local, né, cara, não se preocupe. As empresas de inteligência artificial, de data center, eles estão entendendo que eles não podem em nenhum momento ficar sem energia, esses computadores não podem em nenhum momento se desligar, né? Então eles já estão criando a infraestrutura em paralelo que nunca se desliga. Então é praticamente 100% de disponibilidade. Tem até um fator, né, de disponibilidade que é 99,999, tipo assim, 5, 6 casas decimais de disponibilidade, de garantia de disponibilidade que essas empresas dão, para que esse dado sempre esteja ali à mão, seja do consumidor final, né, que é eu ou você acessando um chat GPT, né, ou qualquer outra inteligência artificial, ou esses sites de compra como Amazon, um, Magazine Luiza, né, Sim, todos esses eles têm as informações e os sistemas de processamento na nuvem, que estão nesses data centers, e com todas essas bases de dados de transações de compras que a gente foi fazendo, e os estudos, né, os programas ali rodando esses Uhum. modelos estatísticos para gerar ali a melhor oferta para você. Cara, Então, loucura. A importância que dados têm por trás de tudo isso é, é fundamental. Na minha visão de leigo aqui, você já me explicou algumas vezes, mas eu ainda não consigo conceber uma IA, pela sua explicação, sem dados por trás, cara. Porque tudo são dados. Da onde ela vai tirar toda essa resposta inteligente que ela nos dá, ou até aprimorar coisas, né? Tudo são dados, organização das informações, né? Cara, o universo é feito de dados, que doideira, cara. então tem um ditado que o pessoal fala, né? O dado é o novo
petróleo, né? Opa, Eu, né? O dado é o novo petróleo. Eu acho que já está indo um pouco além. Eu acho que estamos chegando numa situação onde dados é um oxigênio, cara, total, né? total, cara, total. Como que eu poderia Oxigênio. transformar um dado em petróleo? Me dá um exemplo aí, André. Olha, à medida que as empresas, né, hoje, digitais, elas funcionam através da venda e para quem elas vão vender é eu, você, meu filho. Se ela não tiver essa informação, ela minimamente ela não vai conseguir se movimentar, certo? Então ela tem que ter primeiro a ignição, que é esse dado pessoal, né? Uhum. Quem é cliente. A partir do momento que ela começa a Hum. girar, né? Ela precisa ter a combustão disso. À medida que ela começa a vender, ela capta seu dado de consumo ali, começa a te retroalimentar e fazer todo esse mecanismo dela girar, né? E aí a gente está falando de um motor de vendas. Agora eu entendi onde você entra nisso, eu acho. Eu acho. A gente vai precisar do arquiteto disso tudo, né? Como que eu estruturo Exatamente. tudo isso? É aí que você entra, André? É aí que é a sua área? É aí é Uma das. uma das áreas, porque o arquiteto ele tem algumas atuações amplas. Falando de arquitetura de dados, eu entro desde a fase de entender que tipo de informação existem hoje em N sistemas, né? Diagnóstico. Tipo um diagnóstico. Exato. Exato. Então, a gente fala que é um data discovery, né? Tá. Então, eu faço esse diagnóstico para entender quais são os sistemas que existem nas empresas. Também estou próximo da área de negócio, então estou próximo ali de uma área de produtos da empresa, estou próximo da área financeira para entender que informação que eles precisam, ou que problema de negócio eles querem resolver, né? E aí eu começo a fazer esse discovery, que é assim, essa informação, esse indicador que você quer medir, ele vem de quais sistemas, né? Hum. Quais informações a gente, né, vai precisar. Então, eu consigo fazer a gente chama de linhagem do dado, né? Então, eu consigo entender que para ele gerar esse relatório, essa campanha, né, essa interação aqui com o consumidor final, quais são os sistemas que vão gerar essa informação, quais são as transações que vão gerar essa informação. Só que entre esse lado aqui e esse lado, existe todo um mecanismo para processar e armazenar essa informação. Juntar, né, fazer esse cálculo matemático, esse modelo matemático. Então, também faço esse desenho aqui do meio, né, e vou também dizer que tipo de computador, vamos dizer assim, na nuvem, né, ou ferramentas, né, a gente vai utilizar para processar tudo isso, para entregar para esse usuário final. E muitas vezes não é só esse usuário final aqui da empresa, né? Se você fala, por exemplo, de uma fintech que ela tem um produto e ela tem um app, então esse dado ele já está armazenado de alguma forma nesse ambiente aqui do app, seu consumo, né, seu Pix, seu saldo, as ações que você faz na tela, ele vai gerando algumas informações dentro do app. Eu faço esse processamento aqui e muitas vezes eu devolvo para você, né, uma melhor campanha, um produto para você consumir, ou uma melhor taxa
do banco, né? Então, tem todo um processo que muitas vezes não é só atender a área interna da empresa, mas também devolver para o consumidor. Entendi, pô. Porra, realmente é tudo uma estrutura por trás, hein, cara? Tudo uma Sim. estrutura por trás. Muito bom, André. Muito bom. E, cara, com a sua visão que você tem do mercado e de tudo que você tem visto, do que você atua, um profissional que está aí na posição de liderança ou pessoas que estão na sua jornada, na sua carreira, o que nós devemos olhar para o futuro em relação à tecnologia? O que que a gente deve ficar atento, André, para se dar bem na carreira, na jornada, no processo? Essa pergunta é pergunta do milhão, né? É pergunta de 1 milhão. Eu acho que não tem uma bala de prata, Diogo. Eu acho que é assim, né? Primeiro, olhando assim, cadeira de líder, né, de gestão, tá muito atento à estratégia da empresa. Eu acho que tem uma parte ali que você ter essa escutativa na estratégia da empresa. Porque muitas vezes você ali no seu dia a dia de tecnologia, você está querendo dar a melhor tecnologia possível, mais voltada para o mercado e tudo mais, mas não é isso que a empresa precisa naquele momento, né? Então, acho que tem essa questão, assim, de estar tá ligado um pouco na estratégia da empresa. Mesmo sendo liderança técnica, a gente tem que estar atento ao ouvir aquele colega técnico que está ali trabalhando no projeto com você. Muitas vezes uma crítica, né, sobre tanta tecnologia adotada ou a postura no projeto, puta, vai te ajudar muito a evoluir. Então, saber digerir essas críticas, esses feedbacks é muito importante para Não levar você para o aprender. pessoal. Exato, exato. Eu acho que isso é importante. Aí, desenvolvimento técnico. A gente tem que sempre estar atento a novas tecnologias e ser de alguma forma agnóstico, né? Não adianta você vestir uma camisa de uma tecnologia ou muitas vezes uma tecnologia ela é melhor para resolver um problema, outra a outro, né? Então você entender a melhor tecnologia para resolver um determinado problema, eu acho que é importante. E ter sanidade mental para fazer tudo isso funcionar. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Ter esse Exato. dinamismo, né, cara, que vai exigir. Sim, E tecnologia não sim, para, né, André? Todo momento tem novidade, né, cara? jamais, né? E essa cadeira assim de líder, de arquiteto, antes o pessoal falava assim, o cara de tecnologia é o cara ali que fica na caverna só codificando e tudo mais. Cara, acho que mudou muito, sabe? Você precisa ter uma comunicação muito ampla, né? Porque você vai falar com um cara que é técnico, que ele gosta só de codificar, e você vai falar com um cara que muitas vezes é executivo, né? Ou está numa outra cadeira de liderança como você, mas focado muito mais em produto e serviço. E o cara tem uma entrega sempre urgente e tudo mais, e você tem que ter esse saber comunicar e saber negociar, né? Então são alguns conhecimentos, algumas práticas, né, que a educação formal, um MBA, ele pode te ajudar, mas você vai conseguir na prática, desenvolvendo, né, testando,
discutindo, né, evoluindo a tua comunicação no dia a dia, e isso é prático, não tem, por melhor que seja os MBAs, você tem uma parte prática ali de sempre estar se desafiando, se colocar disponível, né, para esses desafios, que não é porque você não tem o cargo, né, de líder, você não pode assumir o desafio de líder. Você precisa se colocar à disposição, para a empresa entender, eu posso contar com esse cara, vou testá-lo, sei que ele não está pronto ainda, mas vou testar para desenvolver a carreira dessa pessoa. Aí a gente tá falando sobre o comportamento do cara, né? É o comportamento intrapessoal, inclusive, né? Que vem de dentro do cara, que é a atitude. É muito comum você ver no mundo da tecnologia faltar essa atitude, André? Sim, e, e é muito interessante. E eu também acho que assim, Diogo, Hum, não é julgar o certo ou o claro. errado, né? Eu acho que tem uma questão de qual carreira a pessoa quer seguir. Opa. Eu acho que as empresas elas estão entendendo um pouco isso, porque muitas vezes o caminho normal era o cara assim, ele veio de uma carreira técnica, então ele era um júnior, pleno, sênior, chegou a especialista e parou ali, ele não Uhum. conseguia ir mais, né? E aí para eles conseguir subir, ele teria que ir para uma carreira de gestão de pessoas, e aí ele ia seguir uma outra trajetória. Existem empresas mais modernas que estão colocando essa carreira em Y, né? E aí essa carreira em Y, ela já vinha, pelo que eu acompanho um pouco assim, já tem um movimento já de alguns anos, mas eu vejo que agora tem empresas que estão colocando mais em prática. Uhum. Então, o especialista, ele pode continuar na carreira de especialista, ele vai ter um viés mais técnico, vai sim ter que desenvolver algumas competências aqui comportamentais, mas muito mais focado no técnico. E o gestor aqui, né, o cara que seguiu a carreira executiva, ele vai ter um outro skill, um outro comportamento. Então, esse lado introspectivo, ele acaba sendo, para algumas posições, não tão, né, não tão impactantes, vamos dizer assim, né, mas a comunicação precisa evoluir a cada nível que você vai galgando aqui. Então é importante que um cara que seja sênior, ele tenha uma comunicação muito mais fluida, até mesmo porque ele vai responder por algumas atividades, vamos falar assim, né? Que talvez um cara que é pleno ou júnior, ele não precisa ter uma Uhum. comunicação tão desenvolvida assim. Aí entra também uma questão de visão estratégica e visão tática, né? É esperado de um cara que seja mais sênior e especialista que ele consiga enxergar o impacto da atuação dele no todo, né? E mesmo ele ainda tendo uma carreira técnica, essa visão de impacto, né, é muito importante até para ele conseguir priorizar as coisas, as atividades com os times dele. E não e ser um suporte até para os executivos, mais do que só, né, uma atuação técnica, ele ser um suporte para dar input para o executivo de qual estratégia, né, quais projetos a empresa precisa priorizar. Legal, cara, legal. Então você vê que são comportamentos completamente diferentes, mas uma coisa que eu observo que você comenta é que não tem como o cara fugir do desenvolvimento intrapessoal dele, né? Características de comunicação, relação com pessoas,
né? O cara, independentemente do caminho que ele seguir, seja mais executivo, seja mais especialista, ele terá ainda que se relacionar com pessoas, Sim, né? sim. E muito. Muito ainda no time de dados. Porque o que acontece? O time de dados, ele está. Sim, a gente falou muito de comportamento, de pessoas, que o indicador final, o dado gera insumo para um consumo, para melhorar a vida das pessoas. Então, você chega num ponto onde você precisa entender muito do que do que a sua ação técnica vai refletir no negócio. Então, não é gerar um analytics, um dashboard só com um número. Muitas vezes você acaba sendo questionado por aquela pessoa de negócio se aquele número realmente é verdade. Mais do que dizer assim, não, é verdade porque eu rodei um programa na base de dados, agrupei e ele trouxe esse número. É, muitas vezes você faz a diferença quando você fala, cara, é verdade porque eu olhei a base, a gente identificou esse comportamento ele vem ocorrendo é, desde o período X, Y, Z, e teve ações na empresa que refletiram esse comportamento. Entendeu? Uhum. Então, essa postura é o que acaba diferenciando e sendo uma oportunidade para um profissional dessa área, entendeu? É quando ele entende ah, efetivamente aquele dado que ele está trabalhando. Muitas vezes você, na empresa que eu estava, que era de recrutamento e seleção, eu ouvi o pessoal falando muito assim, pesquisa, quantidade de pesquisa, e visitas, e projetos. Para mim, quantidade era só um número. Ele ia lá na tabela, fazia a somatória dessa informação e, cara, trouxe ali. Qualquer coisa eu fui entender o que era pesquisa, né? Que era quando os recrutadores entravam em contato com o candidato e aí efetivamente tinha uma entrevista, um processo de seleção e tudo mais. Então tinha toda uma ação, um esforço, né, nesse sentido. A visita era realmente uma pessoa ali que era um sócio ou uma pessoa do comercial indo tentando fechar um negócio e tinham insights sobre né, aquela empresa naquele momento da visita. Então são informações que a gente entende que são ações das pessoas, né? E isso vai refletir lá na frente no faturamento da companhia. Entendi, entendi. E aí, quando eu comecei a entender um pouco isso e trazer para os C-levels, né, alguns comportamentos que estavam acontecendo na empresa e que podia refletir no faturamento futuro, eu acho que aí sim eu trouxe valor para a empresa. Opa. Aí eu comecei a agregar, entendeu? Começar a entender, por exemplo, comportamentos de sazonalidades, porque isso poderia mudar o faturamento e a ação deveria ser mudar a estratégia da empresa. Se, por exemplo, uma visita é o que gera projetos, em nenhum momento a gente deveria ter queda de visitas, porque senão eu começo a ter uma sazonalidade de projetos. Entendi, cara. Eu peguei pelo menos 3 aprendizados aqui que se eu fosse um líder técnico da área de tecnologia, eh, e eu quisesse me dar bem na minha carreira, André, eu aprendi pelo menos 3 pontos importantes que você falou. É interessante, teve um mentorado, o Vitor, que é advogado na Profarma, e ele estava falando,
cara, muito semelhante como os advogados devem se posicionar a partir de agora. E tá dentro disso também que você tá falando em tecnologia. Então não tem mais por onde fugir. Eu acho que todo profissional tem que entender isso que o André falou e que eu vou colocar aqui, que eu aprendi com o André aqui. Ponto número 1. Todo profissional precisa entender de negócio. Ponto. Entender que uma empresa só sobrevive porque ela vende. Ponto final. Jeffrey Gitomer, ele escreveu o livro A Bíblia de Vendas. Ele fala que a vendas para um negócio é como o ar que a gente respira. É muito isso, né? Porque se a empresa para de vender, ela não tem como pagar o salário. Ela não tem como gerar emprego. Eu acho interessante que aí vem os donos da boca de 4 em 4 anos falar, foi a gente que gerou o emprego. Será? Pô, aí tá um empresário aí com toda essa arquitetura pensando como que eu gero mais empregos, né? Então, primeiro ponto, todo profissional, acho que, ó, já veio a área de advogado, falou isso daí que você tá falando. Agora veio você e vocês não se conversaram, que eu sei que vocês não se conversaram. E você tá falando a mesma coisa. Todo profissional de valor, ele começa a entender mais sobre negócios. E quando ele entende mais sobre negócio, ele sabe como agregar mais valor para aquele negócio que ele está inserido. E aí sim ele passa a ser mais valorizado e reconhecido. Faz sentido? É isso mesmo, André? O famoso pro-business, né? O business, olha aí. E aí a gente tem o ponto 2 aqui. Entender de pessoas. Porque tudo são pessoas. Ou seja, já viu aquela frase do Simon Sinek, muito conhecida, né? Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Se não entende negócio, você não vai entender de outras coisas também. Então, é um clichê importante sempre de ser repetido, né? Porque parece óbvio, mas não é, né, André? No dia a dia a gente vê que não é, né? Entender de pessoas, né, cara? Às vezes o cara fica muito focado ali no que ele é bom, que é exercer o papel da tecnologia e tal, mas acaba ficando na caixinha. Eu não sei mais pra quem eu tô fazendo. Cara, é sempre pra gente. É sempre pra pessoas. Nós estamos produzindo conteúdo aqui, é pra você que tá nos escutando aqui, é pra gente, é uma pessoa que tá nos escutando aqui, né, André? Exatamente. Então, tudo são pessoas, é incrível, cara. Parece assim. É isso que eu acho que a gente não pode perder no mundo, né, André? E que tem se perdido também, a tecnologia tem esfriado um pouquinho os corações, parece, né, cara? E as pessoas acabam tendo esse medo, né, da nova tecnologia. Exato. Na verdade, mudaram várias tecnologias e as pessoas estão aí. Estão aí, pô. Então, o que não vai mudar? As pessoas. Olha aí. O que não vai mudar? As pessoas estão aí há anos. Há anos. Então vai vir tecnologia. Veio o carro, veio do carvão para gasolina, quando o André comentou com a gente aqui. E o que não sai de cena? O que não sai de moda? As pessoas. Elas mudam, Ela, mas elas estão elas aí. Aí eu estão. preciso começar a entender isso, cara. Eu só consigo entender que foi outro aprendizado que eu tirei contigo aqui, André, se eu escutar e se eu observar. Se eu, né, saber escutar, saber entender e observar. Eu sempre falo, André, que hoje o mundo tá tão falador, né? Todo mundo tá querendo falar. Quem escuta se torna rei. Todo mundo tem uma opinião, né? Todo mundo tem uma opinião. E quem tá no papel de escuta, pô, se torna rei. E se a gente for falar de liderança, o líder que escuta mais é o que mais pode contribuir com o time, é o que mais pode ajudar. Né? Porque ele tá escutando, ele não tá querendo só dar ordem, só falar. Ele tá escutando, ele tá absorvendo. Cara, se eu te ajudar com isso aqui, fica legal? Claro, eu entendi você, pô. Eu entendi qual que é o seu Exato. mundo. Pô, então eu consigo ser útil, né? Eu consigo ser útil. Pô, André, sensacional, cara. E aí eu vou acrescentar um Bora. aprendizado aí, cara. O líder que vai estar à frente é o líder que entendeu tudo isso, mas ele vai usar a tecnologia, e aí, independente de ser uma IA ou Analytics, ao favor dele. Porque ele usando o Analytics, que é um outro pilar, ele vai saber medir. Vai medir o time dele, vai medir como o time dele contribuiu, né? E se ele usar a IA, ele pode, além de entender como o time dele contribuiu,
que a IA pode acelerar no time dele. Opa. Entendeu? Coisas que hoje o time dele faz manualmente, de repente ele motiva o time dele para automatizar. Só que se ele não mediu antes, putz, o cara tá atendendo todo dia o mesmo incidente, todo dia ele marca a mesma entrevista ou a mesma visita com a mesma pessoa. Pô, não, vamos automatizar isso. Se essa pessoa você marcou e ele cancelou, cara, vamos entender qual outro canal essa pessoa atende melhor. Será que se a gente colocar o dado desse cara numa IA, ele vai conseguir trazer para a gente qual é o outro canal que esse cara melhor atende, melhor horário, melhor, Olha aí. sabe? Olha aí. Então, o cara que usar analytics, que usar inteligência artificial, esse vai estar à frente dos outros. Eu identifico os dados, vejo os dados que está me auxiliando, potencializo os dados positivos através da automação da IA, e os que estão me prejudicando, opa, peraí, eu posso automatizar isso e deixar isso. Pô, fantástico. Fantástico, cara. Líder, se você pegou esse insight aí, você muda a sua realidade. Só não esquece de nos contar, né? Eu não vou ficar sabendo, pô. Se o Andrezão veio aqui, entregou o ouro, você muda a sua realidade aí, a gente não fica sabendo. Conta pra gente, pô. Pelo menos para satisfazer o ego da pessoa aqui, né? Boa, boa. André, cara, sensacional esse bate-papo, meu irmão. Muito obrigado aí por você disponibilizar só um pedacinho do seu conhecimento, que eu sei que tem um mundo aí ainda, né, bicho? Mas, pô, só uma pílula aí do que você viveu nesses 25 anos aí de experiência, né? É um expert em data analytics, em tecnologia. E já tá formando dentro de casa, tá no forno, hein, galera? O André Júnior. Tá vindo o André Júnior aí dentro da IA também, né, cara? Tem que botar esse pãozinho para viver fora de casa. Chega aqui. Pô, vai Já tá arrebentar, no pô. Assim, forno, já tá assado e já tem que sair logo. Ir pra prateleira. mas tá num nicho excelente aí, vai agregar muito, sem dúvidas, aí pro segmento, não tenho dúvidas disso, pô. André, muito obrigado, cara. Se tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você falou, Diogão, isso aqui é importante a gente comentar? Cara, eu acho que a conversa foi bem ampla, gostei muito. Acho que foi uma resenha mesmo, conversa de primos É isso aí. aí. E acho que cobriu vários aspectos aí. E se surgir alguma coisa, já fica para uma próxima Opa, aí. vai ter a parte 2 aí, sem dúvidas. Show de bola, André. Agradeço você aí, cara. Que Deus continue abençoando sua sabedoria, sua inteligência aí para ajudar nos negócios, ajudar muitas pessoas, que eu sei que ajuda muitos, né? Você sabe que eu vi uma estatística, André? 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos por falta de gestão. Então, quer dizer, quando você traz a sua sabedoria, o seu ponto ali para ajudar nesses números também, você ajuda a manter emprego, né? A manter famílias com prato de comida dentro de casa. A gente tem que olhar o além, qual é o propósito por trás de tudo isso, além do trabalho. Parabéns aí pela jornada, viu, cara? Obrigadão, Diogo. Tamo junto. Líder, se você gostou do episódio, por favor, deixa aqui o seu comentário, a sua reflexão. É muito importante a gente saber qual foi o insight aí que você falou, pô, isso aqui virou minha chave. E não esquece de compartilhar. Compartilha com todo mundo, a galera do grupo do WhatsApp, da família, do trabalho, do RH. Manda aí. Se a galera quiser te encontrar hoje, tem algum canal, André, de relacionamento? Você tá no LinkedIn? Você tá com e-mail? Como é que tá? Instagram? Eu vou pegar a sua dica, vou começar a desenvolver um canal Tô aí, enchendo o saco mas dele aqui, galera, pra ele abrir o canal dele aí e jogar esse conhecimento na rede. no LinkedIn pode me encontrar aí como André Rovai Andrade Xavier. Legal. Pessoal, se vocês quiserem mandar uma mensagem lá, fazer um relacionamento com o André, é só chamar lá no LinkedIn. André, como é que é? André Rovai
Andrade Xavier. André Rovai Andrade, e levando o nosso nome aí, né, André? Pra frente, porra, Xavier. Muito bom, é isso aí. Tamo junto, Andrezão. Fica com Deus, Deus abençoe. Foi um prazer falar contigo aí, viu, irmão? Valeu, galera. Tchau, tchau.